Ai, Nintendo, como eu amo odeio essa empresa. Mas até, que bipolaridade é essa? Bem, seguinte, todo mundo sabe que gosto bastante dos jogos da Nintendo. Aliás, gosto bastante dos jogos em geral, independente do console. Meu pensamento é assim, o jogo é bom? Eu vou jogar e que se dane, cara. Eu vou jogar e é isso, dane-se as console wars e o bando de doentes fica tretando por conta de pedaços de plástico, fios e outros materiais montados e produzidos por um bando de gordo rico que só produz esses consoles pra ganhar rios e rios de dinheiro. Enquanto eles dão risada dos moleques que ficam tretando nas redes sociais por conta dos jogos, porque eles sabem que com isso vão ganhar ainda mais e mais dinheiro, enquanto você vai ficando ainda mais pobre comprando jogos a R$400. Caramba, acho que transcende um pouco. Só um pouquinho. Mas voltando ao papo, não me leve a mal, cara. Eu cresci jogando mais jogos da Nintendo mesmo. Mas não que eu seja um nintendista, saca? Como eu disse, eu não tenho apoio nenhum a console nenhum. Pra mim, independente do console, se o jogo for bom, eu vou jogar e pronto. Mas da mesma forma como eu amo a Nintendo pelos seus jogos, eu odeio a Nintendo da forma como ela se empresaria. Mas não é aquele ódio tipo o ódio que eu tenho pela EA Games ou pela Ubisoft. Tá, eu confesso, é o mesmo ódio. E se tem uma coisa que eu amo na Nintendo é como em alguns jogos eles literalmente dão a vida pra fazer aquele jogo ser muito épico. Exemplos é o que não faltam. É aquilo, quando a Nintendo quer lançar algo bom, eles lançam. O problema é que volta e meia eles não têm essa vontade toda. De vez em quando eles lançam com jogos de qualquer jeito, bem meia boca, só pra falar, ó, vocês não queriam esse jogo? Então tomem calha a porra da boca. Como por exemplo, a série Paper Mario, que foi totalmente assassinada em 2012 com o lançamento do Sticker Star. Parece que a Nintendo pegou toda a essência da série Paper Mario, colou numa parede, desceu a bala nela sem dó. E é aí um dos grandes, se não o grande problema da Nintendo, a soberba. Eles só pensam neles, cara, e insistem nesse pensamento ultrapassado de monopólio. Cara, nem a Microsoft, que em vendas é concorrente direta da Sony no mercado de jogos, tem esse pensamento. Os caras até falam da Sony, fazem até questão de deixar até que seus exclusivos sejam lançados pro PlayStation e tudo mais. Mas a Nintendo... Enfim, ok que a mesma construiu o império graças aos seus jogos com o passar dos anos, e eles sim são até hoje muito importantes para a indústria dos jogos, mas se a Nintendo não fosse tão soberba, acho que ela seria maior do que ela é e não seria tão criticada como é hoje. E olha que isso não é de hoje. Bem, pelo menos isso foi benéfico para a Sony, porque senão provavelmente não teríamos... Isso é muito nostálgico. Outra grande mancha pra Nintendo foi em meados de 2015, quando a mesma resolveu criar uma network derrubando tudo que é vídeo, canal ou stream que fizesse algo relacionado a algo da Nintendo. Isso deu uma treta cabulosa na época, que por sorte durou só alguns meses. E por que a Nintendo fez isso? Bem, o argumento deles era que a intenção era lutar contra a pirataria, que aliás assombrou a empresa japonesa desde sempre. Na verdade, todo mundo tá careca de saber que a Nintendo fez isso no desespero de tentar tirar ainda mais dinheiro das pessoas por conta dos prejuízos que o Nintendo Wii U tava dando pra empresa devido ao seu grande fracasso. Enfim, perceberam o quanto que eu odeio a Nintendo empresa, né? Mas não para por aí. Outra crítica é o fato da Nintendo cobrar muito caro pelos seus jogos e pelos seus serviços. Velho, às vezes chega até a ser abusivo de tão caro. Tá, mas cobrar $60 em um jogo não é tão ruim. Tá, se você for um cara rico, né? E outra, pra você não é ruim cobrar o mesmo preço em portes de jogos antigos? Sim, eles vendem jogos velhos a preço de novos. Um grande exemplo foi o port de Legend of Zelda Skyward Sword, que pra mim é um jogo bem mais ou menos, que foi lançado recentemente na versão HD pro Switch. Ok que teve algumas melhorias, como melhorias no controle e tudo mais, mas... velho, não deixa de ser um port. E só lembrando, não é um remake e nem um reboot. É um port. Só que em HD. Por $60. E porra, quem foi que pediu Skyward Sword no Switch? Nem pra ser o Twilight Princess, pô. E eu nem preciso falar nada dos serviços online que não funcionam em merda nenhuma, só deve funcionar bem lá no Japão. E eu nem preciso falar das vezes que a Nintendo baniu fangames, fanarts e também os seus processos bizarros por conta de direitos autorais. Pra você ter uma ideia, a Nintendo já chegou a dar copyright nela mesma. É sério, não é zoeira isso. Olha o print pra vocês aí. E só pra falar que eu não sou muito hater, só ressaltando que a Sony já deu copyright num tweet dela. Pelo menos a Nintendo não chegou nesse ponto ainda. Mas pelo menos eu não tenho o que reclamar da desenvolvedora Nintendo. Percebes que eu estou separando a Nintendo desenvolvedora da Nintendo empresa. Apesar de serem praticamente a mesma coisa, mas tudo bem. Seus jogos são incríveis. Eu ainda quero muito jogar o Mario Odyssey e o Breath of the Wild, cara. São duas obras-primas que merecem muitos elogios que receberam e ainda recebem. Mas a empresa Nintendo... acho que eles têm uma mente muito fechada. Ok, se você quiser discordar de mim, dar a sua opinião, comentar e tudo mais, eu estou aberto a críticas. Comente à vontade nos comentários. Mas enfim, essa é a Nintendo, que volta e meia desenvolve grandes jogos, mas que é uma empresa que, infelizmente, pensa muito pequeno.